Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Mini Mercado Lucrativo, onde aqui a gente fala sobre estratégias para você aumentar de 5 a 10 mil reais o resultado do seu supermercado. Meu nome é Robson Luiz e hoje a gente vai falar sobre processos operacionais. Mas antes disso, no final desse vídeo eu vou falar um desafio que eu lancei para mim, desafio próprio, né? Venci esse desafio ou não venci? Roda a vinheta antes. Mas chega de delongas, nós vamos falar agora o que é os processos operacionais. Processos operacionais têm uma diferença de processos gerenciais. Os processos gerenciais seria planejar, organizar, ter direção e controle. E os operacionais seria mais na parte de sistemas, processos feitos dentro de um supermercado, no meu caso. Mas, para vocês terem uma noção melhor de como funciona essa questão, eu vou dar um exemplo da minha operadora de caixa. Minha operadora de caixa. O que ela faz lá na operação da loja? Primeiramente, ela chega perto das 8 horas da manhã, bate seu cartão, se dirige até o frente de caixa, onde ela liga todos os computadores, vai até o servidor, manda a carga para a frente de caixa, verifica se recebeu essa carga nos caixas, né? E posteriormente ela faz a abertura do caixa e verifica se os preços foram todos eles alterados, se não foram. Ela manda a carga para as balanças do horte, açougue e padaria. E posteriormente ela tem que verificar se essa carga que ela mandou para a balança do açougue, da padaria e do horte, se ficou atualizado lá esses preços, né? Primeira rotina de uma operadora de caixa no meu supermercado. Na sequência, o que é feito? É feita a abertura da loja, ela organiza o setor ao seu redor. Como no meu supermercado o caixa fica próximo ao hortifruti, ela faz a seleção de todos os itens, né, do hortifruti. Ela vai lá depois no sistema, dá baixa no sistema o que deu de quebra, o que deu de perda. Ela vai fazendo esses processos aí. Sempre lembrando que o primordial é o atendimento ao cliente, mas ela seguindo essas rotinas aí, o mercado consegue andar de uma melhor forma, né? Chegando perto do meio-dia, né, nas rotinas dela, ela fecha o caixa ao sair, né, e ao retornar na parte da tarde, no período da tarde, ela abre o caixa, organiza, do mesmo jeito. Primeiro atende os clientes e posteriormente ela vai fazendo as tarefas que está ao seu alcance ali. No final do dia, às 19h30, no meu caso, ela fecha o caixa, verifica se fechou o dinheiro do dia, o sistema já dá um relatório ali, tem uma supervisão que a gente faz aqui, muitas vezes até pelo telefone, como é um mercado pequeno, né? A gente consegue fazer uma supervisão ali. Feito isso, ela analisa se foi tudo fechadinho, certinho a loja e acabou o seu dia, né? Ela pode ir para casa, se dirigir a casa. Esse seria processos operacionais dentro do meu supermercado na frente de caixa. Mas para deixar vocês mais sabendo melhor como funciona essa parte de processos, eu vou dar um exemplo onde eu trabalhei em 2013 e 2014, numa fábrica de móveis. Eu não tinha experiência nenhuma quando eu entrei lá. A única experiência que eu tinha era de 12 anos na rede supermercadista, né? Onde eu tinha saído em 2012. Mas eu entendia dos processos gerenciais, né? E eu fui contratado para coordenar uma linha de produção. Na verdade, montar uma linha de produção no setor de estofaria de cadeiras. Como eu comecei lá naquele momento, né? E tinha colaboradores de mais de 15 anos, 20 anos de experiência lá, né? Nessa estofaria, comecei e eles automaticamente no primeiro momento não se sentiram confortáveis comigo ali. Por quê? Começou um rapaz novo ali, não conhecia nem sobre o assunto, né? E já estava querendo quase que comandar a equipe. O que foi feito naquele período para mim conseguir montar essa linha de produção? Foi colocado uma pessoa que já estava lá dentro, que já tinha uma influência mais forte lá dentro, né? Só que não tinha a experiência de gerenciamento, né? Então,
mas ele estava em processo de aprendizagem. Então foi colocado ele comigo e a gente começou a montar uma linha de produção lá. O que foi feito primeiro, né? Primeiro a gente planejou, né? Planejou como seria essa linha de produção. Depois a gente fez a organização. Só para vocês entenderem como funciona essa parte de estofarias de cadeiras. Vou dar um exemplo aí. A cadeira chegava como uma carcaça, né? Chegava só a parte da madeira. Ela saía lá da produção da cadeira, passava no setor da pintura. E assim, ó, pintura, modelos de cadeiras, isso tinha milhares. Para mim no começo era o seguinte, tá? Chegava a cadeira ali, para mim era quase a mesma coisa, mas tinha um monte de diferença, né? Então, no primeiro momento eu senti um pouco de dificuldade ali. Mas no decorrer foi passando e eu já consegui aprender, né? Daí chegava as cadeiras ali, muitas vezes o pedido tal era para sair meio com urgência, a cadeira estava lá no começo da produção e a gente tinha que fazer um esquema ali para a gente conseguir despachar ela mais rápido. Era um processo bem complicado, mas a gente tinha que fazer a coisa andar, né? Só que só para vocês entenderem, chegava a cadeira, a carcaça da cadeira, tinha a espuma, que a gente tinha que fazer o mesmo processo, a gente tinha que solicitar a espuma. A espuma tem vários tipos de densidade, né? Tem uma que é mais macia, a outra é um pouco mais, como vou te dizer, mais dura, vamos falar essa língua, essa nossa língua aqui, né? Então é a densidade, né? Tem vários tipos de densidade. E também tem o tecido, né? É uma estofaria. Tecidos, a quantidade de tecidos, isso era infinita quase, né? Então assim, ó, só para vocês entenderem, montar uma linha de produção dentro de uma fábrica, né? É um processo bem complexo, ainda mais que tinha vários tipos de materiais, tanto na cadeira, quanto na espuma, quanto no tecido. Esses 3 itens aí. O que a gente fez lá dentro do setor de estofaria, né? Para que a coisa andasse. A gente montou 3 linhas de produção, de estofamento, né? A linha de cadeiras com mais facilidade, né? Onde ali a coisa andava. Uma de médio, que era um pouquinho mais difícil de fazer as cadeiras. A produção de cadeiras a gente colocou numa linha, uma outra linha. E uma que era de difícil de estofamento, né? E o que a gente fez? A gente fez tipo uma linha mesmo, né? Um colaborador fazia o quê? Um colaborador pegava, colocava o assento, né? Muitas vezes o assento era de madeira. Passava aquela cadeira para frente, né? Ele fazia só isso, ó, ele colocava assento. O outro, seguinte, o que ele fazia? Ele colocava a espuma e passava a cola, e mandava para frente. O posterior ali, né? Ele colocava cintas, né? Não estou bem lembrado o nome certinho, mas cinta seria quase que é um plástico. É bem isso aí, é um plástico, né? Onde é colocado, tipo no escoro da cadeira. Não essa aqui, mas é colocado um plástico, né? Até eu não sei se essa aqui também não é assim. Mas não estou lembrado como é que era feito isso aqui, né? É colocado um plástico, né? E também era colocada a espuma. E o posterior, né, passava para frente. E o posterior, ele pegava o tecido e fazia o estofamento. Esse é o cara que tinha que ter mais uma experiência a mais, então a gente também programou para que ele tivesse ali naquele momento para fazer esse trabalho. Esse cara colocava a estofaria e passava para frente, onde tem pessoas que iam colocar o acabamento da cadeira. E para finalizar, chegava lá na frente o pedido, né? Lá onde seria despachado o pedido. E também era colocado a parte inferior, ó, não estou lembrado direito o nome ali, mas era colocado mais o acabamento para finalizar. Então isso seria uma linha de produção de cadeiras, né? Mas o que foi feito anteriormente, quando a gente esteve lá? A gente teve que primeiro planejar, organizar, ter uma direção, né? A direção, isso seria mais os processos gerenciais.
e depois ter um controle daquilo que estava sendo feito ali dentro daquele processo. Os processos operacionais, a gente tem que sempre ter uma visão crítica, né, de como fazer, e depois planejar, organizar, ter a direção e o controle do que está sendo feito. Isso seria os processos operacionais e os processos gerenciais. E uma empresa que não tem processo nenhum dentro de um negócio, né, com certeza ela não vai crescer. Porque assim, ó, na entrada do colaborador ele não sabe o que fazer, né? Daí a gente quase sempre coloca uma pessoa ao seu lado para ela orientar, faz isso, faz aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E se tiver uma rotina diária, ou uma rotina semanal, ou uma rotina mensal, fica mais fácil do colaborador novo chegar, a gente passar, ó, é feito isso, a gente tem que fazer tal coisa. E isso toda empresa grande ela tem, isso é indiscutível. Então se tu começa pequenininho, um mercado de pequeno porte, como eu tenho hoje aqui um mercado de pequeno a médio porte, eu já tenho que ter os processos todos eles organizados, para que na sequência, que a minha intenção, a minha visão é do mercado amplo, para que quando eu chegar lá na frente, né, eu já tenho todos os processos ajustados, né? Mas por que eu falo isso? É porque eu trabalhei 12 anos numa rede de supermercados que tinha esses processos muito definidos, muito bem definidos, né? E quando eu assumi o meu supermercado, que era de pequeno a médio porte, o cara chega e a gente não sabia nem o que fazer, né? E daí aos poucos a gente vai implantando esses processos dentro do supermercado. Até mesmo meu sistema não funcionava, tinha vários processos, não tinha uma rotina diária, não tinha uma rotina semanal. O que é feito ali, né? A gente tem encartes semanais, a gente tem ofertas, toda quarta-feira a oferta do hortifruti, na quinta-feira tem oferta do açougue e mercearia, no final de semana tem outras ofertas. A gente já tem uma rotina que pelo menos já sabe tudo que a gente vai fazer. Anteriormente já tem que se programar com cartazes, a gente já tem uma rotina. A pessoa que entra ali, ela já vai saber mais ou menos o que fazer. Mas voltando lá à empresa que eu trabalhei durante 12 anos, né, que tem os processos bem implantados, né, então isso me ajudou muito e vai me ajudar na sequência nessa questão de organização, né. Só para vocês entenderem, né, onde eu gerenciei uma loja que tinha 95 colaboradores na época, né, entra colaborador, sai colaborador, mas era nessa faixa aí, 95. E a gente não consegue gerenciar um supermercado de grande porte sem uma equipe empenhada. A gente não consegue. Então a gente tem que ter umas bases, né? Um suporte em cada setor. Lá no setor setor do açougue. No setor do açougue eu tinha um encarregado de açougue que comandava a equipe. Abaixo desse encarregado tinha um que, na ausência desse encarregado, assumia o setor. E sempre ele tinha que prestar contas para mim, na época lá, sobre o que estava acontecendo no setor, esse tipo de situação. No setor da padaria a mesma coisa, tinha um encarregado da padaria, tinha um encarregado da confeitaria, e sempre assim, ter um encarregado e uma pessoa que na ausência desse encarregado ela vai orientar. Na loja, tinha também, tem o chefe de loja, e acima desse chefe de loja teria um gerente operacional. Então é uma escadinha, né? No hortifruti a mesma coisa. E para comandar no total seria o gerente de loja, né? O gerente de loja, eu passei até por quase todos esses setores, né? Até chegar a gerência de loja. O gerente de loja é o que vai comandar num todo ali. Comandar, supervisionar, planejar, mostrar a direção do que tem que ser feito, né? Dentro do supermercado. E ver resultado, né? O resultado, planilhar bastante resultado. Eu sempre trabalhei com bastante planilhas, né? Até mesmo quando eu não era da gerência, muitos gerentes anteriores pediam para mim fazer a apresentação de resultado. A apresentação de resultado não é
não é fácil, porque uma empresa grande a gente tem que prestar contas para vários patamares, né? E até eu vou falar aqui uma sequência de cargos que tem dentro de uma rede de supermercados. Primeiramente, deixa eu só passar aqui, só para não esquecer nenhum cargo, que equipe de chão de loja, onde tudo acontece, né? A equipe é a primordial dentro de uma rede de supermercados, um supermercado de grande porte. É a equipe que faz acontecer a coisa, né? Encarregado de setores. Nisso, em todos os setores tem que ter um encarregado para que a gente consiga ter uma melhor visão do setor. Aqui tem o chefe de loja, gerente operacional, gerente geral, supervisores, superintendentes, diretores e acionistas. É uma escala, né? E o que o gerente geral, né, onde eu trabalhei algum período ali, tive um pouquinho de experiência nessa parte aí. A gente tem que prestar conta aos supervisores, né? Supervisores é o seguinte: uma rede que eu trabalhei tinha em média umas 50 lojas, e essas 50 lojas, né, os processos operacionais, tu entrava numa loja, ela seria semelhante a outra loja. Então os supervisores, o que eles fazem? Eles vão passando, exemplo, umas 50 lojas tem uns 5 supervisores, cada um vai cuidar de umas 10 lojas. Então ele vai passar numa loja, ele vai ver as rotinas, como é que elas estão sendo feitas, vão passar na outra loja, vão ver as rotinas, e elas têm que ser similares, né? Se não fosse assim, ele não conseguiria ter uma gestão sobre aquela rede de supermercados, né? E acima dos supervisores tem os superintendentes, que a cobrança é grande e eles fazem com que a coisa aconteça, né? Porque acima dos superintendentes tem os diretores da empresa, né? Diretores da empresa também cobram o superintendente. E acima disso os acionistas, que têm ações dentro dessas empresas grandes. Já pensou se não tivesse os processos bem organizados lá no começo? Tá, mas daí como que eu vou organizar, né, os processos? Como é que eu faço esse tipo de organização? A organização seria mais com checklist, mapear todas as rotinas que a pessoa faz. Exemplo, ali é meu operador de caixa. Eu vou mostrar na sequência a rotina dela, né? Eu fiz um checklist para ela. Vou até abrir na tela aqui e vou falar as rotinas que ela faz dentro do meu supermercado. Deixa eu abrir aqui. Estou com o computador aqui ao lado. Computador com uma estufa. Vocês estão vendo que está um pouquinho vermelho aqui, porque São Francisco de Paula é frio, mais mês de agosto ainda. O checklist da frente de caixa aqui no meu mercado. Até eu falei antes a rotina, mas agora eu vou ler aqui para vocês verem essa rotina. Entra operadoras, sai operadoras, essa rotina está aqui, ó. Então essa operadora ela sabe o que tem que ser feito, a operadora posterior vai saber mais ou menos o que tem que ser feito também. Primeira coisa, ligar computadores, ligar sistemas, o nome do sistema, abrir os caixas, mandar carga, servidor, frente de caixa, sistema, mandar carga para balanças, colocar cartazes dos preços alterados na promoção e tirar o que saíram, verificar os preços que entraram e saíram das ofertas, ter um olhar crítico de fora para dentro do mercado, fazendo ajustes necessários, ver se está organizado, se está limpo, né? Selecionar produtos hortifruti granjeiros, isso eu falo no meu supermercado, porque eu tenho hortifruti na frente de caixa, é justamente um controle meu ali para que eu tenha um colaborador a menos dentro do meu supermercado. Aí já fica uma dica para quem muitas vezes está procurando alcançar um resultado melhor dentro do supermercado, né? Por isso que o nome já diz, né? Aumente de 5 a 10 mil reais o resultado do seu supermercado. Isso em 90 dias. Um dos pontos seria esse, ó, redução de colaboradores.
Selecionar produtos hortifruti, não sei se eu já falei, dar baixa nos produtos hortifruti sem condições de venda. Durante o dia, verificar os freezers se estão abastecidos, os freezers ficam na frente de caixa. Verificar cestinhos se estão limpos de fácil visão, verificar limpeza de organização do setor de frente de caixa horti, verificar abastecimento e data de validade dos produtos que estão ao redor dos caixas, verificar organização dos produtos atrás do caixa, uma vez a cada 2 meses verificar encartelados, cigarros, inventariar, perdão. Uma vez a cada 2 meses inventariar os encartelados, cigarros, seção de chiclete, verificar abastecimento de salgadinhos. Isso ela faz durante o dia, né? Pelas 18 horas, verificar se as luzes estão acesas na rua. Aqui na minha cidade, às 18 horas, muitas vezes já está escurecendo. Ainda mais agora que não tem mais horário de verão, então escurece mais rápido. Às 19h30, fechar a loja, puxar os carrinhos para dentro, fechar os caixas e fazer a função tal e desligar os computadores e fim do dia. Esse seria o checklist da frente de caixa. Mas aí vem a questão, né? Vou voltar na outra tela aqui. Mas a gente planilhar todas as rotinas da frente de caixa não pode ter exageros, porque senão assim, ó, a operadora vai fazer tal coisa, ela tem que anotar lá, fiz tal coisa. Eu fiz tal e tal coisa. A gente não pode também exagerar onde vai atrapalhar a rotina do colaborador. Isso é uma questão que a gente tem que procurar muito, né? Não ter exageros. Exagerar demais também pode atrapalhar a rotina. Então tem que ser algo específico. Exemplo, isso aqui é uma rotina meio que geral. Se tiver uma operadora, 2 operadoras, 3 operadoras, 4, 5 e assim por diante, né? Elas têm que saber que essa é a rotina que tem que ser feita. Uma não fez, a outra já pode fazer essa rotina. Então, a gente não pode também ter exagero para não atrapalhar a operação da loja. Esse é um ponto muito importante. Eu já vi situações que ela fez muitas planilhas, né? A gente acabava não controlando as planilhas, não podendo supervisionar e de nada adianta, né? Se não tem controle. Até lembrando nisso, até eu vou verificar lá na minha loja se está sendo feito todos esses processos ali, né? Porque a supervisão sempre tem que ter. Primeiro a gente dá o passo inicial e depois na sequência a gente tem que supervisionar o que está sendo feito dentro do nosso, no meu caso, no nosso mercado. Tá, e como é que a gente pode melhorar esses processos operacionais? Os processos operacionais a gente vai vendo falhas durante o decorrer da loja, né? Então a gente vai acrescentando, muitas vezes, tal processo não é viável, então a gente tira esse processo. Mas é sempre interessante a gente planilhar, para colocar no checklist, planilhar esses processos para que a coisa aconteça. E de nada adianta se não tiver a supervisão. Se a gente não supervisionar, não adianta a gente fazer esse checklist, né? E começa esse checklist aí na frente de caixa, depois posteriormente coloca no setor do açougue, setor da loja. E isso a gente vai crescendo, graças a Deus, né? A gente vai crescendo a nossa empresa e daí automaticamente a gente já tem os processos todos eles bem organizadinhos. E daí quando a gente chegar lá naquele patamar ali que eu falei de acionistas, diretores, superintendentes, supervisores, gerentes de lojas, né? A gente que é empresário, a gente quer chegar no nível sempre maior, né? Então a gente sempre tem que estar pensando lá na frente, ter uma visão que a coisa vai acontecer. E isso a gente tem que sempre ter em mente, né? Tem aquele ditado assim, ó, mira lá na lua, né? Se por acaso tu errar, tu vai estar entre as estrelas.
Esse é um ponto que eu procuro sempre. Aqui na minha loja, muitas vezes o pessoal me via, eu parava, muitas vezes na frente de caixa, e ficava olhando a loja, de quando eu assumi aqui, uma loja pequenininha, totalmente desorganizado naquele momento, né? Ainda não está. Ele está 20% do que eu quero. Chegar no 100% ainda tá longe. Eu parava e olhava, ficava olhando, analisando o que eu poderia mudar. E olha, mudei muito, tá? A loja era de um jeito, puxei para um outro. E hoje eu consegui ainda manter o que eu quero. Mas a minha comunicação visual do meu supermercado não está do jeito que eu quero hoje ainda. Mas eu já estou providenciando, até na sequência aí, eu vou mostrar vídeos, né? Mostrando de como vai ficar o meu supermercado aqui. É um supermercado de pequeno a médio porte, mas ele tem os processos, todos eles bem organizados. Se um dia ele crescer, com certeza ele vai crescer, né? Ele já vai estar com todos os processos bem organizados. Mas por que eu digo isso? Porque eu trabalhei numa empresa grande, na verdade, né? Uma rede, né? E eu vi todos os processos como eram feitos numa rede grande. E eu já estou implantando aqui no meu mercado de pequeno porte, de pequeno a médio porte, para que quando eu chegue lá em cima, que eu vou chegar, pode contar com isso, né? Quando eu chegar lá em cima, vai estar tudo do jeito que eu quero. Então essa experiência eu carrego para mim, né? E na verdade para minha vida. E sempre é bom a gente estar aprendendo coisas novas, procurando sempre melhorar. E quem é pequeno, muitas vezes no ramo supermercadista, a gente acaba passando momentos de solidão, dificuldades financeiras e muitas vezes sem apoio. E um dos pontos que eu sofri bastante no começo foi essa solidão e esse apoio que eu não tinha. Até que eu troquei minha contabilidade, e a minha contabilidade tinha um serviço de assessoria. E nessa assessoria ele dava um apoio gerencial, e isso aí me ajudou muito, tá? Eu conseguia ter um entendimento do que estava acontecendo no meu supermercado. Porque vem dívidas, vem contas, isso é contas diárias, né? A gente tem que ter um jogo de cintura muito grande. Então ele está me ajudando, já me ajudou bastante, tá? Hoje a minha visão até é outra. Eu tinha mais a visão do gerente de loja, onde que os processos já estavam todos eles implantados, né? Agora, se tu vai começar um negócio pequeno e ter que colocar em prática esses processos, esse é um ponto que a gente tem que trabalhar. E a gente tem que trabalhar a nossa mente, a gente tem que trabalhar o nosso conhecimento, que o conhecimento a gente tem que estar sempre, é como uma escadinha, a gente tem que começar mais embaixo e vai subindo aos poucos até chegar lá em cima, né? Tem que ser um conhecimento diário. Então, o que a gente falou sobre os processos operacionais? Eu dei o exemplo aqui de empresas que eu trabalhei, né? Dei exemplos aqui da minha operadora de caixa. Dei exemplos aqui até do setor que não tem nada a ver com o supermercado, né? Que é a estofaria de cadeiras. Mas é sempre na mesma linha. Independente se é supermercado, toda empresa grande ela tem que... Ela precisa dos processos bem definidos, né? Processos de organização bem definidos dentro da sua rotina diária. A solução, né, é aplicar checklist, né, e posteriormente supervisionar. Senão supervisionar não vai adiantar de nada aplicar esse checklist. E sem exagerar no checklist. A operadora vai ficar mais fazendo checklist do que propriamente trabalhando. E para finalizar, eu vou falar o desafio que eu coloquei nesse vídeo aí, né? O desafio deste vídeo era ter mais de 30 minutos eu conversando aqui com vocês. Agora já estou aqui olhando, estou em 33 minutos, né? Isso é um desafio meu, porque eu nunca tinha conseguido fazer um vídeo desse tamanho, né? Nessa quantidade de tempo. Então eu venci o meu desafio, eu venci.
Desafio dado, desafio alcançado, né? E para finalizar, eu vou pedir para que você deixe um like nesse vídeo aí, se inscreva no canal, porque você vai ter várias dicas, né, de como aumentar de 5 a 10 mil reais o resultado do seu supermercado, isso em 90 dias. É isso que o canal procura para você, supermercadista, fazer com que você aumente o seu resultado no seu supermercado. Então ficamos por aqui, acompanhe nosso canal aí que sempre vai ter novas dicas sobre gestão de supermercado, sobre rotinas de supermercado, tudo sobre supermercado vai ter nesse canal aqui, Mini Mercado Lucrativo. Acompanhe nosso canal. Valeu!